Bom dia, gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje a nossa live vai ser sobre alguns mitos da nutrição. E até quem começar a entrar aí, né, e tiver algum mito, que tá com dúvida se é verdade, se é mito, manda aí nas perguntinhas que eu respondo para vocês, tá? Vamos começar falando sobre o ovo. Eu anotei aqui alguns, tá? E aí eu vou desmistificando eles. Se ovo aumenta o colesterol. Ovo não aumenta o colesterol. Por muito tempo acreditou que o ovo fosse vilão mesmo da alimentação. Mas hoje a gente já sabe, né, que o ovo é super rico em vitaminas, em minerais, que são super bons para a nossa saúde, né? Então, o ovo, ele tem na clara a proteína e na gema ele tem gordura boa, que um alimento super, super completo, tá? Então, o ovo pode sim comer, não precisa ficar com medo, mas a gente tem que se atentar bastante aos excessos, né? Não vai comer 6 ovos por dia, tudo bem? Bom, comer à noite engorda. O comer à noite, gente, a gente tem que parar de pensar nisso. O que vai engordar ou emagrecer a gente é se eu tenho um déficit, eu vou emagrecer. Se eu tiver um superávit, eu vou engordar, tá? Então, se eu tiver dentro das minhas necessidades energéticas e comer à noite, não tem problema nenhum, tá? O problema é se eu já bati todas as minhas necessidades aí, porque eu comi exagerado durante o dia inteiro e aí eu como à noite e aí eu vou engordar, mas porque eu já comi bastante o dia inteiro e não só porque eu comi à noite. Engordar e emagrecer é se eu tenho déficit ou superávit, combinado? Shots, aqueles shots matinais, né, que estão na moda, se eles fazem realmente muito bem para nossa saúde, se eles vão ajudar mesmo no emagrecimento, o que acontece com os shots? Aqueles shots, na maioria das vezes a gente adiciona limão, cúrcuma, gengibre, pimenta, enfim, eles vão ajudar a emagrecer? Não, não vão. Por que às vezes a gente usa shot? Porque ali dentro, né, dessas especiarias que a gente usa, tem muito fitoquímicos, né? Então é muito rico em antioxidantes, anti-inflamatórios. Então a gente consegue fazer um boom desses anti-inflamatórios e antioxidantes em jejum, que é muito positivo para o nosso organismo, mas não como estratégia de emagrecimento, tá bom? Leite com manga faz mal? Ah, gente, essa é antiga, né? Isso aí, gente, surgiu muito lá atrás, lá no período da escravidão, essa lenda, né? Porque, na verdade, os escravos, eles pegavam e batia a manga com leite, só que aí começaram a falar que matava, né? Porque os senhores feudais, eles não queriam se dispor do leite. Então eles deixavam as mangas, mas não queria que eles usassem o leite. Então por isso que surgiu aí esse mito de manga com leite faz mal, tá bom? Produtos light ou zero são melhores. O que vocês acham? O que acontece, gente, nos produtos light? Eles tiram 25%, né, de um componente, que na grande maioria das vezes é açúcar, só que esses 25% eles têm que ser cobertos, né, por outras coisas. Então, na maioria das vezes eles tiram açúcar e aumentam a gordura, tá? Então, não é legal zero açúcar. Aí que entra, que eu volto lá naquela live da rotulagem, né? Que é zero açúcar mesmo. Tem muito produto zero açúcar que o primeiro ingrediente é maltodextrina. Então eles falam que tira o açúcar refinado, o normal, só que adicionam um monte de derivados do açúcar, né? Então, assim, para quem não tem nenhuma restrição, não é diabético, enfim, não tem necessidade de fazer uso desses produtos light ou zero, tá?
Cadê? Já falei. Cortar glúten e lactose para emagrecer. A gente corta glúten e lactose de quem tem a doença celíaca ou tem alguma sensibilidade, intolerância ao glúten ou intolerância à lactose, tá? Essas pessoas têm sim indicação de cortar glúten e lactose. Quem não tem, gente, por que emagrece? Eu tirei o glúten e emagreci. Porque o glúten, ele tá presente na farinha, né? Na farinha de trigo, na cevada, no centeio. Então, enfim, eu vou cortar o glúten, eu vou cortar o pão, eu vou cortar a pizza, eu vou cortar a massa, eu vou cortar a cerveja. Então, assim, a gente consegue o emagrecimento quando a gente corta o glúten e a lactose, não porque o glúten é o vilão, é porque a gente para de consumir um monte de porcaria que a gente era habituado, né? Então é isso. E aí, quem tem doença inflamatória intestinal, aí tudo bem cortar a lactose e o glúten, porque já tem bastante estudos que fortalece isso, mas quem não tem nada, não tem necessidade, tá bom, gente? Sem modismos. Então, para quem entrou agora, que quiser deixar aqui algum mito, se tem dúvida se é mito ou se é verdade, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Hoje estamos falando disso. Gin, cortei o glúten e melhorou. Certo, porque é uma substância que tem o potencial inflamatório. Então, aí que entra aí a correlação, tá? Quando a gente tem alguma doença, aí tem indicação. Mas quem não tem nada, normal, tá? É só cortar mesmo essas porcariadas aí, e às vezes se eu quiser comer aos pouquinhos, não tem problema nenhum, tá? Gin não engorda. Na verdade, toda bebida alcoólica, ela tem aí bastante caloria associada. 1 grama de álcool tem 7 calorias. Então a gente tem que pensar, quanto maior o teor alcoólico dessa bebida, maior a densidade energética, tá? Então o gin engorda sim, dependendo da quantidade que a gente vai consumir, tá bom? Gin, cerveja, enfim, e aí a gente tem que colocar na balança, né? Quanto de gin eu tomo, quanto de cerveja eu tomaria, o que compensa mais? Às vezes a gente toma uma bebida com teor alcoólico um pouco maior do que a cerveja, no caso, só que eu consumo uma quantidade bem menor, então acaba sendo mais positivo, tá bom? E que mais? Cerveja preta para descer o leite materno, né? Isso aí é o maior mito, isso é o maior absurdo, porque na verdade quando um bebê recém-nascido, a mãe não pode tomar nada de álcool, porque, né, gente, é livre demanda, é a única fonte de alimento da criança, você vai beber? Então, não, para descer o leite a gente tem que se hidratar bastante, ter uma alimentação bem balanceada, bem variada, que aí já é suficiente. Certo, gente? Então aqui hoje eu falei de comer à noite engorda, de cortar glúten e lactose para emagrecer, produtos light ou zero são melhores, os shots matinais, leite com manga faz mal, cerveja preta, o do ovo e o último que eu tava esquecendo, se é obrigado a comer de 3 em 3 horas. Depende muito. Quem tá em emagrecimento e não tem fome, não precisa comer de 3 em 3 horas, a gente precisa respeitar nosso organismo. Lembra que eu falei da insulina? Então, enfim, às vezes se a gente adiciona muitos lanchinhos intermediários, a gente aumenta aí o estímulo de insulina e acaba atrapalhando o emagrecimento. Agora, se eu tenho fome no meio, né, entre as grandes refeições, aí sim é muito interessante a gente adicionar um lanchinho, até para evitar uma superalimentação na próxima refeição. Quem já tá em, né, hipertrofia, tô querendo ganhar muita massa muscular, é interessante? Sim, é interessante.
tá? Então, isso aí depende muito, mas não é uma regra. Preciso comer de 3 em 3 horas, tá? Gente, são esses os mitos e verdades da nutrição que eu separei pra gente falar hoje. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês e nos vemos amanhã. Tá acabando, hein, gente? Aproveita essas lives para tirar dúvida. Beijos. Tchau, tchau.